Você verdadeiramente nasceu de novo da água e do Espírito? Vídeo 10. Por que Jesus teve que morrer na cruz? A morte de Jesus foi o pagamento por todos os pecados do mundo que foram tirados em seu batismo. Nós teríamos que sofrer a morte eterna no fogo do inferno por causa dos nossos pecados, mas Jesus nos amou, aceitou o batismo que passou todos os nossos pecados para Ele e morreu na cruz para nos salvar. Ele se sacrificou para nos salvar do pecado e da maldição do inferno. Sua morte foi o pagamento pelos pecados do ser humano. Ele foi batizado para tirar todos os pecados do mundo e aceitou ser condenado na cruz para salvar a todos nós do pecado, da morte, do juízo e da maldição. Jesus morreu pelos pecados do mundo que ele tirou no Rio Jordão, sendo condenado no lugar do homem por causa deles. Ele morreu na cruz e ressuscitou para nos fazer viver de novo como justos. O que nós recebemos quando cremos em Jesus? Primeiro, a remissão de todos os nossos pecados e nos tornamos justos, como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 2. Segundo, o direito de nos tornarmos filhos de Deus, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 12. Terceiro, o seu Espírito e a vida eterna, como está escrito em Atos, capítulo 2, versículo 38, e 1 João, capítulo 5, versículos 11 e 12. Quarto, todas as bênçãos de Deus, como está escrito em Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 23. Por que nós temos que crer em Jesus? Nós temos que crer em Jesus, primeiro, para cumprirmos a vontade de Deus. Segundo, para sermos salvos de todos os nossos pecados. Terceiro, para entrarmos no reino dos céus e vivermos para sempre com o Senhor. Todos nós éramos pecadores condenados ao inferno por não termos fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus é o nosso único Salvador que pode nos resgatar do inferno. Nós temos que crer em Jesus porque só Ele é o nosso verdadeiro Salvador. Para onde irão aqueles que creem em Jesus e foram redimidos de todos os seus pecados? Para o céu. Para onde irão aqueles que não creem em Jesus e não foram redimidos por Ele? Para o inferno, o lago que arde com fogo e enxofre, como está escrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, por causa dos seus pecados. Quem são as ovelhas de Deus? Aqueles que receberam a remissão de pecados, crendo no batismo e no sangue de Jesus. Qual é a verdadeira igreja de Deus? A igreja de Deus é aquela onde os justos, aqueles que foram remidos e santificados em Cristo, crendo no seu batismo e no seu sangue, se reúnem e adoram a Deus, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A verdadeira igreja de Deus, como está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 5, é o lugar onde todos os seus membros creem em um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Quem é herético segundo a Bíblia? Herético é alguém que tem pecado no coração apesar de crer em Jesus. Tito, capítulo 3, versículo 11, diz que este tal está pervertido e vive pecando, e já por si mesmo está condenado. Jesus tirou todos os nossos pecados com seu batismo, mas quem é herético não crê neste abençoado evangelho da água, o batismo de Jesus, o batismo da redenção, que é um gracioso presente de Deus. Ao contrário, ele acaba sendo condenado por ser um pecador que rejeita a perfeita salvação. A Bíblia define esses três tipos de pessoas como heréticos, que creem em Jesus, mas por si mesmas já estão condenadas, como está escrito em Tito, capítulo 3, versículo 11. Você tem que saber se é um herético ou não. Se você crê em Jesus, mas ainda acha que é pecador, você então não conhece a verdade espiritual do Evangelho da água e do Espírito. Se você crê em Jesus, mas ainda se considera um pecador sem esperança, você é um herético então. Isso demonstra que você acha que o verdadeiro Evangelho da água e do Espírito não é capaz de apagar todos os seus pecados e fazer de você um filho de Deus. Se você é uma dessas pessoas que confessam seus pecados todos os dias para Deus e vivem pedindo perdão a Ele por eles,
Ou seja, se você é um herético, você então tem que avaliar sua fé muito bem novamente. Como é que você pode ser pecador se Jesus já tirou todos os seus pecados? Por que você fica tentando pagar pelo que deve quando Jesus já pagou tudo e te deu de presente? Como está escrito em Isaías capítulo 40, versículo 2. Se você insistir em pagar o que deve sozinho, você se tornará um herético, porque a sua fé será diferente da que Deus nos deu. Todo cristão que crê em Jesus, mas não nasceu de novo, é um herético. Você tem que conhecer a verdade. Deus tirou todos os pecados do mundo e você se tornará um herético se rejeitar sua salvação. Um herético é aquele que se considera pecador, ou melhor, que condena a si mesmo. Você acha que o Deus Santo aceitaria um pecador como seu filho? Se você se considera um pecador apesar de crer no Deus Santo, você é um herético. Para não ser um herético, você tem que crer no batismo de Jesus e no seu sangue na cruz como sendo a verdade. Você só pode ser salvo se crer ao mesmo tempo no batismo e no sangue de Jesus.